pessoal, hoje começa uma série de lives chamadas E o que eu tenho a ver com isso? Hoje eu vou falar sobre o protagonismo na sala de aula. Mas o que eu tenho a ver com isso? Se eu sou professor, se eu sou professora, se eu sou da gestão escolar, se eu sou pai, mãe, né, familiar, cuidador, ou se eu nem tenho filhos, nem trabalho com escola. E o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com esse tal desse protagonismo na sala de aula? Vai ser uma live curtinha, né? Vai demorar aí no máximo uns 10 minutos, vai ser curtinha. E se vocês quiserem saber mais, quiserem que a gente discorra mais, traga convidados, coloquem aí nos comentários que a gente vai aprofundar nesse assunto. E essa série de lives vai acontecer mais ou menos uma vez a cada dia, a cada 2 dias, para exatamente a gente conseguir aí abordar diversos assuntos que sejam interessantes e que a gente possa depois se aprofundar. Então, sobre o protagonismo na sala de aula. Então, primeiro, para a gente ter uma ideia, o que é esse tal desse protagonismo? Ele acontece quando é o aluno que conscientemente, claramente, está tomando para si o seu processo de aprendizagem. O que quer dizer isso? Ele vai lá e vai buscar fazer o que precisa ser feito para aprender o conteúdo que está sendo discutido ali na sala de aula. Então, ao invés dele simplesmente ficar sentadinho esperando o professor falar, ele fica sentadinho, ele tem que fazer alguma coisa. Essa alguma coisa vai depender de quais são as abordagens, ferramentas, o que o professor está solicitando. Mas ele não vai poder só ficar ali sentadinho esperando que o professor fale para ele o que ele tem que aprender. Então, esse é o tal do protagonismo na sala de aula. Ser protagonista faz com que o aluno ele tenha um desenvolvimento de uma série de habilidades, de competências que vão ajudá-lo a viver em sociedade, que vão ajudá-lo a ser líder, a ser atuante na sociedade, que vão ajudá-lo a existir como um ser humano integral, não só a saber o que é ciências, o que é matemática, o que é física, o que é química. Isso, claro, a gente já espera isso da escola, isso é essencial da escola. Mas e além disso? Então, além disso, a gente consegue desenvolver, né, suas habilidades socioemocionais a partir de uma série de ações que vão tornar esse aluno protagonista no seu processo de ensino-aprendizagem. Aqui eu não estou diferenciando, gente, habilidade de competência, isso aqui é um pormenor, mas também, se alguém quiser que a gente discuta depois qual a diferença de habilidade socioemocional, competência socioemocional, por que às vezes fala-se só em habilidades sociais, não socioemocional, qual a diferença, quem quiser discutir um pouquinho mais, a gente pode discutir mais, é só colocar aqui nos comentários que a gente faz uma outra live, faz um aulão, faz alguma ação para discutir esses detalhes, traz alguém de fora, a gente vai se movimentar para discutir. Mas aí, voltando, o protagonismo na sala de aula, o que eu tenho a ver com isso? Se, com esse protagonismo, a gente desenvolve habilidades que de outras formas não seriam desenvolvidas, é muito claro, é muito óbvio, que para a pessoa, né, para aquele aluno, para aquela aluna, para aquele estudante que está ali naquele processo, aquela pessoa está agregando a sua educação mais do que simplesmente saber um determinado conteúdo. E o que eu tenho a ver com isso, né? O que eu tenho a ver com isso? Se eu sou professor, se eu sou professora, se eu sou escola, se eu sou gestão, coordenação, qualquer elemento formal, oficial da escola, eu tenho a ver que primeiro que isso é solicitado pela BNCC, pela Base Nacional Curricular Comum. Então, a BNCC estabelece que a gente precisa desenvolver determinadas competências que são essenciais ao longo de todo o ciclo básico, desde a educação infantil até o ensino médio. E claro, a gente não para por aí, depois vai para o ensino superior, mas a BNCC vai até o ensino médio apenas. Então, começa aqui. Para quem é da educação formal, tem a ver com isso sim, porque é a partir do protagonismo que você tem grandes chances de desenvolver todas as competências que a BNCC fala, e a gente na escola é requerido desenvolver essas competências. Então, você aí já está cumprindo um documento, né, o que é solicitado de um documento regulador da educação brasileira. Então, começa por aí. Mas aí tá, beleza. Para o aluno é importante porque ele vai, né, ela vai se desenvolver integralmente. Para o professor e para a escola como um todo é importante porque é requerido, é necessário, é bom, né, para o nosso aluno, e também é uma necessidade, né, na documentação brasileira ligada à educação. Se eu sou familiar, se eu sou, não sou professora, não sou coordenadora, não sou diretora, não sou, né, nada formal da escola. Eu apenas tenho meu filho, meu neto, minha neta, minha sobrinha estudando.
O que eu tenho a ver com isso, com esse tal do protagonismo? Primeiro que, novamente, se é uma pessoa ligada a você de alguma forma, você quer que aquela pessoa tenha um desenvolvimento integral. E é com esse desenvolvimento, é com o protagonismo, que a gente tem maior chance, né, como eu já falei, do desenvolvimento das habilidades, e você tem uma maior chance de desenvolvimento como um todo. E esse desenvolvimento como um todo, ele não deveria ser em detrimento do desenvolvimento cognitivo, do aprender o conteúdo. Então, quando a gente fala do desenvolvimento como um todo, a gente está falando exatamente da pessoa tendo melhores resultados na vida, tanto em aprender, em lembrar o conteúdo, quanto em viver em sociedade, existir em sociedade. Então, você também tem uma menor evasão, porque se você tem ali o desenvolvimento de resiliência, por exemplo, nessas habilidades, que é uma das habilidades, a pessoa pode até passar por algumas dificuldades aí na vida e ter uma menor chance de simplesmente sair. Então, de buscar formas de continuar na escola, por exemplo. Então, uma menor evasão. Ou maior desenvolvimento socioemocional para as relações humanas, para que a gente tenha menor chance de consequências negativas de situações que possam acontecer na escola, ou mesmo diminuição dessas situações negativas. Então, se você tem mais habilidades sendo desenvolvidas, essas situações negativas podem ser diminuídas a partir desse protagonismo e de um desenvolvimento consciente das habilidades socioemocionais. Então, por exemplo, diminuição do bullying e por aí vai. E agora você pode dizer assim, o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho ninguém que esteja em escola nesse momento. Já passou da minha fase de escola. Eu não sou de escola, não sou professora, não sou gestora, não sou nada. Eu não estou na escola. E aí, o que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver, porque quando a gente pensa em pessoas que se desenvolvem plenamente, se desenvolvem integralmente, você tem pessoas na sociedade com essas características. Você talvez não esteja na escola mais, você talvez não tenha mais essa oportunidade de se desenvolver dessas outras formas, porque já passou o seu tempo, e você vai trabalhar com alguém que esteja, né, nesse momento na escola, mas vai sair daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e vai trabalhar com você. Você quer uma pessoa que consiga se relacionar bem com você e com todas as pessoas do trabalho, do ambiente de trabalho, que consiga ter papéis, né, tanto no momento de liderança quanto no momento de seguir o grupo, que sejam significativos, que consiga entender uma ordem lógica de alguma situação que vocês têm que resolver. Por exemplo, se vocês são engenheiros e vocês têm que resolver um problema de um prédio que ele fica no meio de uma cidade e ele está em situação que talvez ele caia, talvez se possa fazer alguma coisa, mas se fizesse outra coisa, você tem que resolver o entorno social. Vai fazer o quê? Um problema, né, que não é só do cálculo da engenharia, mas também é um problema social. E aí, faz o quê? Você tem que ter pensamento crítico em relação a isso, você tem que saber que órgãos buscar e ter um poder de convencimento em relação a isso. Você tem que ter uma série de ações que vão para além do saber fazer um cálculo de engenharia. Então, você que não tem ninguém na escola, que não está na escola, você tem a ver com isso porque você, com certeza, eu não acredito que haja alguém que não queira alguém que saia da escola, alguém sem suas capacidades sociais e emocionais no melhor desenvolvimento possível para aquela pessoa. Então, quando você promove situações de protagonismo, você aumenta as chances de desenvolvimento dessas habilidades. Então, o que a gente tem que a ver com isso? Tem a ver com isso muito. Tem a ver com isso do protagonismo na sala de aula, ajudar a sociedade como um todo. Os que estão próximos a gente, os que não estão ainda, mas estarão, e até aqueles que de alguma forma influenciam a sua vida e você nem sabe como, né? Já ouviu falar do efeito borboleta? Também, se quiser saber um pouquinho mais, a gente discute sobre isso. Então, mandem nos comentários o que mais vocês querem saber, o que a gente tem a ver com isso dentro da educação. A gente vai discutir assuntos amplos, né, nesse tópico. Mandem que a gente vai continuar essa série. Fiquem ligados. Até a próxima.